Eu estou eletrizado. Cara, eu tenho que admitir que eu vim para esse jogo. Né, no meu pré-jogo aqui dentro da minha casa, eu tava tenso com a possibilidade do Fluminense ser, não digo atropelado, mas não competir com o Borussia Dortmund. Essa era a minha expectativa pré-jogo. Conversando com um grande amigo meu, Guilherme, falei isso um pouco antes da partida. Falei, cara, empate já é muito improvável e seria um gosto de vitória muito, muito grande. E aí o que se deu em campo traz um gosto amargo para o empate. Se você olhar para o jogo, eu ainda acho que é um muito bom resultado. Olhando para o macro, olhando para a fase de grupos, porque agora a gente pode brigar pela liderança desse grupo, algo que eu achava pouco provável. Já chego aí porque eu quero falar do jogo antes das projeções. Mas, bicho, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund. E em momentos do jogo, deu apavoro no Borussia Dortmund. Houve momentos do jogo que o Fluminense fez com que o Borussia desse curto-circuito, tivesse momentos de pane, sufoco para cima do Kobel. Então, eu não consigo sentir algo maior do que o orgulho. A frustração existe, o Fluminense deveria ter vencido pelo jogo que fez. Se o futebol fosse um esporte linear entre performance, atuação e resultado, o Fluminense teria vencido esse jogo. Mas como não é, e por isso que a gente ama tanto esse esporte também, o Fluminense não consegue vencer. Perde chances, perde uma chance muito clara, né? Mas tem finalizações que vão muito próximas ali, a do Martinelli no primeiro tempo, especialmente, e a mais clara de todas, chuta Everaldo, pelo amor de Deus. Mas também, chuta melhor Canóbio, porque você teve espaço para chutar melhor, ou até devolver para o Everaldo, mas de qualquer maneira a responsabilidade de um 9 naquele lance é finalizar. Se fosse o Herman, ele tinha chutado de primeira, de fora da área, tentando encobrir o Kobel, porque estava adiantado, voltando, né, botou a marcha ré ali desesperado, e o Everaldo não aproveitou. Essa é a chance que evidentemente está entalada na garganta do torcedor do Fluminense, porém, contudo, todavia, entretanto, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund, bicho. Isso não é... O orgulho, ele não vem de uma posição de vira-lata. Caramba, conseguimos empatar com os brilhantes europeus. Cara, a distância entre futebol brasileiro e futebol europeu no antigo formato do Mundial de Clubes, depois dos anos 90, eu já falei sobre esse histórico aqui num dos vídeos recentes, especialmente depois da Lei Bosman, que, enfim, aumentou o fluxo, a concentração de renda e a concentração de grana, aumentou e esgarçou essa distância, principalmente porque a gente só enfrentava o campeão da Champions. Então era muito raro que a gente tivesse uma distância mais estreita, como se apresentou primeiro no Palmeiras e Porto e agora no Fluminense e Borussia Dortmund. Então esse novo formato, ele traz um paradoxo para a gente, enquanto perspectiva brasileira. Por mais que agora se torne praticamente impossível ser campeão mundial, já o era e agora o é mais, porque você vai ter que passar por 4, 5 europeus, em teoria cada vez melhores, se você passar, pelo menos você tem a chance de enfrentar 1 ou 2 europeus que você tem possibilidades de vencer e tem possibilidades de jogar melhor, ainda mais outra vantagem para a gente nessa mudança de formato, nessa época do ano. Porque os europeus chegam numa pré-temporada com cara de pós-temporada, a linha é muito tênue, esses caras estavam até ontem com 50 e tantos jogos nas pernas, eu sei que para o calendário do futebol brasileiro isso não é tanto, mas para os caras e tendo que jogar Nations League ou eliminatórias, e mal tiveram tempo. Nesse momento os europeus estariam de férias. As Florida's Cup da vida seriam daqui a pouco, no mês de julho, e não agora. Então, tudo isso faz com que jogos como esse se tornem ainda mais próximos. Dito isso,
eu ainda esperava que o Borussia fosse melhor que o Fluminense e que fosse vencer do Fluminense sem muitos sustos. Foi muito bonito ver o contrário e ver que eu estava errado. E ver que tanta gente estava errada. Eu ainda entendo que a distância é muito grande para outros europeus. A escadinha está sendo feita, né? O europeu mais frágil dos confrontos brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes foi o Porto. E o Palmeiras jogou melhor, merecia vencer. O segundo mais frágil, Borussia Dortmund. O Fluminense é pior do que o Palmeiras, é só olhar para os últimos anos do futebol brasileiro. Mas o Fluminense foi o melhor brasileiro entre os estreantes e com o adversário mais difícil. O Borussia é mais difícil do que o Porto e, claro, do que o Seattle Sounders e o Esperance da Tunísia. E o Fluminense foi quem jogou melhor contra o adversário mais complicado, mais complexo. E aí a escadinha vai piorar agora. Flamengo e Chelsea ainda é acessível, pela maneira com que o Chelsea jogou contra o LAFC, dá para o Flamengo. As atuações do Palmeiras e do Fluminense dão confiança para o Flamengo. E o Botafogo tem as missões mais complicadas. Contra o PSG eu acho que nem precisa criar expectativa, sinceramente. Mas contra o Atlético de Madrid talvez. Eu estava achando que não, mas agora talvez. Não sei, bicho. De qualquer cara, assim, acho que o grande presente inicial dessa Copa do Mundo de Clubes, desse novo formato, é mostrar que, mesmo com uma amostragem muito pequena, a gente pode sim bater de frente com esses caras dentro desses cenários específicos. Né? Se fosse um torneio de pontos corridos é outra parada, mas num jogo só, dá sim, nessa época do ano principalmente. Não é que o Borussia jogou com o freio de mão puxado. O Borussia, inclusive, termina fisicamente melhor do que o Fluminense. Pela idade do elenco do Fluminense, pelo banco que é pior. Né? O banco do Borussia melhora o Borussia. As entradas do Animetia, do Job Bellingham, do Gittens e também do Chukwuemeka, essas entradas melhoram o time do Borussia Dortmund, que termina a partida com setinha pro alto quando o Fluminense estava querendo jogar o apito final. Porém, um pouco antes disso, era o Borussia fazendo cera. Porque o Fluminense jogou melhor, e em certos momentos muito melhor. A escalação do Renato foi corretíssima. A César o que é de César. Temos que elogiar. Eu torci o nariz para a titularidade do Canobio depois de tanto tempo. E torci o nariz também um pouco menos, mas ainda assim um pouco, para a titularidade do Nonato. Eu queria ver talvez o Lima. O Ganso não, porque eu sabia que o Fluminense tinha que ganhar em intensidade e dinamismo no meio-campo do Borussia Dortmund. Por isso eu acho que não era jogo para o Ganso, pelo menos inicialmente. Não era titularidade para o Ganso. Mas o Renato acertou. O Canobio foi um soldado, bicho. Ele é um soldado, né? Falta talento com a bola nos pés. Isso aí realmente não tem como tirar. Mas ele fez um trabalho sem bola espetacular. Isso ajudou muito o Fluminense a pressionar o Borussia Dortmund, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Canobio tinha pulmão. E o Renato falou muito de coragem, né? Então o Coragem Renato funcionou muito melhor do que o Coragem Felipão contra os alemães, numa Copa do Mundo. E o Fluminense teve coragem. Engoliu o meio-campo do Borussia, não deixou o Sabitzer e o Gross jogarem. O Borussia, em grande parte do primeiro tempo, se limitou a bolas longas, tentando explorar as costas da zaga do Fluminense, e poucas vezes achou o ADM ali pelo lado do Samuel Xavier, que foi muito bem. Aliás, todos foram muito bem, até mesmo o Everaldo, mas o Everaldo sai com a nota mais baixa porque a função do 9 é fazer o gol. É isso, bicho. Não tem conversa. Porém, o Everaldo deu continuidade às jogadas, ele conseguiu fazer a função do pivô em alguns momentos enroscados e enrolados do Fluminense. O Everaldo, então, apesar do grande lance e da grande falha, ele foi bem, no restante do jogo. Todos foram bem. Inclusive jogadores que a torcida torce muito o nariz. O Freitas foi muito bem, o René foi muito bem, Hércules, Martinelli. Fiquei muito feliz com a torcida presente no estádio, que aliás fez uma bonita festa. Cantou o nome do Martinelli. Aliás, o termômetro da torcida do Fluminense, presente no estádio, o termômetro de intensidade de cantoria, ele foi muito curioso porque, para mim, ele transparece o que o jogo foi entregando, que é confiança, e quando você sente confiança, você fica confiante, você fica frustrado porque não está ganhando.
porque no começo a torcida cantava até para lateral. E depois que viu que os caras não eram tudo isso, que o Fluminense conseguiu jogar bola, a torcida foi ficando mais frustrada com a falta de gol, com a falta de criação de mais oportunidades. Então foi, acho que um reflexo interessante de como mudou um pouco esse ponteiro por conta da boa atuação do Fluminense e da má atuação do Borussia Dortmund, né? O Fluminense termina com menos posse, menos passes e com o dobro de chutes. Faltou finalizar mais no gol, a maior parte dos chutes foram para fora. Cara, John Arias e Thiago Silva, dois gigantes da história do Fluminense, dois dos melhores jogadores do futebol sul-americano e que foram gigantes nessa partida. O Thiago Silva o mundo já conhece e o John Arias, quem não conhecia, hoje conheceu. Porque enquanto ele teve pulmão, enquanto ele teve fôlego, ele fez o que quis. Faltou nas primeiras finalizações que ele teve um pouquinho mais de giz no taco, mas a mudança de direção, a calma, mesmo no campo defensivo, para superar a pressão do Borussia Dortmund, não teve marcador que conseguiu encontrar direito o John Arias em campo. Então, assim, foi o grande nome do Fluminense. O Thiago Silva muito bem também, mas o melhor em campo para mim foi o John Arias, e do lado do Borussia o melhor foi o Kobel. Quando exigido foi muito, muito bem. A maior defesa do Kobel não valeria porque o Nonato estava impedido. Então, cara, agora o Fluminense pode brigar pela primeira posição do grupo. Se jogar como jogou hoje, o desafio do Renato e desse elenco, dos líderes desse elenco, é fazer com que o Fluminense encare primeiro o Ulsan Hyundai, agora, no domingo, e depois o Mamelodi Sundowns, da mesma maneira que encarou o Borussia Dortmund. Se jogar dessa maneira e conseguir criar mais oportunidades e principalmente finalizar melhor, o Fluminense vence os dois jogos e aí briga, provavelmente com o próprio Borussia Dortmund, pela liderança desse grupo. O que seria muito importante, porque pode evitar uma Inter de Milão do outro lado. Pode acabar pegando um Monterrey da vida. Como é que é o outro grupo? Inter de Milão, Monterrey, cadê? Rapaz, desculpem, gente. Inter de Milão, Monterrey, tem mais time melhor do que o Monterrey, não tem? O River Plate e o Urawa Reds. Então o segundo desse grupo pode ser qualquer um dos outros três, né? Imagino que a Inter, mordida com a final da Champions, será a líder. Então, cara, se conseguir ser líder desse grupo, pode vislumbrar uma possibilidade real de estar nas quartas de final. E isso para a história do Fluminense seria fantástico, para os cofres desse Fluminense seria espetacular, mas vamos passo a passo, jogo a jogo. O torcedor Fred tá muito, muito, muito feliz, cara. E eu não acho que o orgulho maior do que a frustração seja um problema, não. Eu acho que é importante a gente tatear como a distância não é tão grande assim dentro desse contexto e contra esses clubes, principalmente Porto e Borussia, que chegaram por ranking, não é nem por títulos, né? Como chegaram Chelsea, Manchester City, Real Madrid. Pois bem, PSG, grande estreia do Fluminense. Faltou o gol, faltou somar 3 pontos, mas eu não esperava estar falando isso neste momento, então eu só posso encerrar esse vídeo com muita alegria. Que agora não venham surpresas negativas, porque eu espero vitórias contra o Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns. Teremos vídeo depois desses jogos aqui também, evidentemente, você já sabe.